Projeto que dispõe sobre as alterações dos artigos que menciona e dá outras providências. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 1256, de 1990, de 20 de março. Dispõe sobre as alterações dos artigos que menciona e dá outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e à mercê das disposições legais, propõe a seguinte emenda. Artigo 1º. O artigo 17 da Lei Orgânica número 1256, de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 17. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo legal, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do município. Artigo 2º. Revogam-se o caput, as alíneas e o parágrafo único do artigo 27 da Lei Orgânica 1256, de 1990. Artigo 3º, o inciso 14º do artigo 35º da Lei Orgânica número 1256 passa a vigorar com a seguinte redação. Inciso 14º, criar e organizar a Guarda Municipal destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações, observada no que couber a legislação federal. Artigo 4º, revogam-se o parágrafo 2º do artigo 36 da Lei Orgânica. Artigo 5º, revoga-se o artigo 38 da Lei Orgânica de 20 de março de 1990. Artigo 6º, acrescenta-se o inciso 3º ao caput do artigo 42 da Lei Orgânica. Artigo 42, inciso 3º do Prefeito Municipal. Parágrafo 1º. O parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 1º. A proposta será discutida e votada em 2 turnos, considerando-se aprovada quando obtiver em ambas as votações o voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara, com interstício de 10 dias. Parágrafo 2º. Acrescenta-se os parágrafos 4º e 5º ao artigo 42 da Lei Orgânica. Parágrafo 4º. A matéria constante de emenda rejeitada ou havida como prejudicada não poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Parágrafo 5º. A Lei Orgânica não poderá ser emendada na vigência de estado de defesa, de sítio ou de intervenção no município. Artigo 7º. Acrescenta-se o inciso 21º ao parágrafo 2º do artigo 52 da Lei Orgânica. Inciso 21º. Desafetação da destinação de bens públicos. Artigo 8º. Revogam-se o parágrafo 4º do artigo 57 da Lei Orgânica. Artigo 9º. O artigo 58 da Lei Orgânica passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 58. O prefeito municipal e o vice-prefeito tomarão posse e assumirão o exercício na sessão solene de instalação da Câmara Municipal no dia 1º de janeiro do ano subsequente à eleição e prestarão o seguinte compromisso. Artigo 10º, o inciso 17º do artigo 68 da Lei Orgânica passa a vigorar com a seguinte redação. Resolver os requerimentos, reclamações, representações e procedimentos administrativos de ordem geral no que lhe forem dirigidos no prazo de 30 dias, sem prejuízo de outras disposições legais. Artigo 11. A alínea B do inciso 1 do artigo 69 da Lei Orgânica passa a vigorar com a seguinte redação. Exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades constantes da alínea anterior. Artigo 12º, os incisos 3 e 11º do artigo 70 da Lei Orgânica passa a vigorar com a seguinte redação. Desatender sem motivo justo as convocações ou os pedidos de informações da Câmara, quando feitos a tempo e em forma regulamentar. 11º, proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Artigo 3º, revogam-se o inciso
9º do artigo 70 da Lei Orgânica. Artigo 14, os incisos 1, 5, 7 e 10, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º e 17º da alínea C do inciso 14º e o parágrafo 4º, ambos do artigo 79 da Lei Orgânica, passam a vigorar com a seguinte redação. Primeiro, os cargos, empregos e funções públicas acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Quinto, as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes do cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Sétimo, o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. 10º, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio do prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurado a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. 11º, a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional do município, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer natureza, não poderá exceder o subsídio mensal em espécie do prefeito. 12º, os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. 13º, o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos municipais são irredutíveis, ressalvado o disposto nos artigos 37, inciso 11º e 14º, 39, parágrafo 4º, 150, a linha 2, 153, a linha 3 e 153, parágrafo 2º da Constituição Federal. 14º, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso disposto no artigo 37, inciso 11º da Constituição Federal. Letra C, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. 15º, a proibição de acumular estende-se a empregados e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. 17º, somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade, de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Parágrafo 4º, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Artigo 15º, o caput e os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 84 da Lei Orgânica passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 84, são estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Parágrafo 1º, o servidor público estável só perderá o cargo, primeiro, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, segundo, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, terceiro, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma
de lei complementar, assegurada ampla defesa. Parágrafo 2º, invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzida ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Parágrafo 3º, extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Artigo 16º, acrescenta-se o parágrafo 4º ao artigo 84 da Lei Orgânica. Parágrafo 4º, como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Artigo 17º, o caput do artigo 87 da Lei Orgânica passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 87, são assegurados aos servidores abono familiar adicional de 10%, sempre concedido por quinquênio, que incorporar-se-ão aos vencimentos para todos os efeitos e férias prêmias por decênio de efetivo exercício de serviço público com duração de 6 meses, admitida a conversão em espécie por opção do servidor ou para efeito de aposentadoria, a contagem em dobro das não gozadas. Artigo 18º, o caput do artigo 90 da Lei Orgânica passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 90, aos servidores titulares de cargos efetivos do município, incluído suas autarquias e fundações, é assegurada regime de previdência de caráter contributivo e solidário, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto no artigo 40 da Constituição Federal de 1982 e suas alterações. Parágrafo único. Revogam-se os incisos 1, 2 e 3, as alíneas A, B, C e D e os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 90 da Lei Orgânica de 20 de março de 1990. Artigo 19º, revogam-se o artigo 91 da Lei Orgânica. Artigo 20º, o artigo 101 da Lei Orgânica passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 101. A Câmara Municipal reunir-se-á ordinariamente em sessão legislativa anual na sede do município de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Artigo 21º, o artigo 106 da Lei Orgânica passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 106. Na reunião extraordinária da Câmara serão deliberadas as matérias para as quais foi convocada, vedado o pagamento de parcela indenizatória em razão de convocação. Artigo 22º, o inciso 3º do artigo 124 da Lei Orgânica passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 124, inciso 3º, propor projetos de lei que criem ou alterem cargos nos serviços da Câmara e fixem os respectivos vencimentos e vantagens dentro das disposições orçamentárias, bem como propor projeto de resolução que extinguem cargos nos serviços da Câmara. Artigo 23º, o inciso 20º do artigo 128 da Lei Orgânica passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 128, inciso 20º, fixar o subsídio do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais e dos vereadores, respeitados os preceitos constitucionais. Parágrafo único. Revogam-se o inciso 28º do artigo 128 da Lei Orgânica. Artigo 24º, o caput do artigo 133 da Lei Orgânica número 1256, de 20 de março de 90, passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 133. A Prefeitura Municipal e a Câmara são obrigados a expedir a qualquer interessado, no prazo de 15 dias, contado do registro do pedido no órgão expedidor, certidões de quaisquer atos, contratos e decisões, desde que requeridos para fim de direito determinado, sob pena de responsabilidade da autoridade
ou servidor que relatar ou negar a sua expedição. Artigo 25º, acrescenta-se o parágrafo 4º ao artigo 133 da Lei Orgânica. Artigo 133, parágrafo 4º. Nos requerimentos que objetivam a obtenção das certidões a que se refere este artigo, deverão os interessados fazer constar esclarecimentos relativos aos fins e razões do pedido. Artigo 26º, a alínea C do inciso 1º e os parágrafos 1º e 3º, ambos do artigo 144 da Lei Orgânica, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 144, inciso 1º, letra C. Serviços de qualquer natureza não compreendidos na competência do Estado, nos termos da Constituição Federal e da legislação complementar específica. Parágrafo 1º, sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o artigo 227, a linha 2, o imposto previsto no inciso 1, a linha A, poderá, primeiro, ser progressivo em razão do valor do imóvel e, segundo, ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. Parágrafo 3º, em relação ao imposto previsto no inciso 1, a linha C deste artigo, cabe à lei complementar, primeiro, fixar as suas alíquotas máximas e mínimas. Segundo, excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior. Terceiro, regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Parágrafo único. Revogam-se a linha D do inciso 1º do artigo 144 da Lei Orgânica de 20 de março de 1990. Artigo 27º. O inciso 2º do artigo 155 da Lei Orgânica, número 1256, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 155. 50% do produto da arrecadação do imposto sobre propriedade territorial e rural relativamente aos imóveis situados no município, cabendo a totalidade na hipótese da opção a que se refere o artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3º da Constituição Federal. Artigo 28º. Ficam revogadas as disposições em contrário, entrando esta emenda em vigor na data de sua publicação. Arcos, 22 de agosto de 2011, Vilmar Arantes Júnior, presidente, Pedro César, primeiro secretário, Jamir Soares, vice-presidente, Eduardo Carvalho, segundo secretário. Senhor presidente, por uma questão de ordem, eu apresentei também uma emenda que eu gostaria de fazer a leitura dela e, posteriormente, pedir a sua votação em separado para que não prejudique, caso ela não venha a ser aprovada, que não prejudique esta proposta que é um consenso dos senhores vereadores. A minha proposta é passando a vigência da mesa diretora de 1 ano para 2 anos. Fazer a leitura do parecer das comissões. Antes, porém, eu gostaria de justificar esta proposta de emenda, que a nossa lei orgânica, ela prevê que o mandato da mesa diretora hoje é de 1 ano, e eu vejo uma certa dificuldade, porque um presidente inicia-se um trabalho e logo após 1 ano, um período muito curto, já muda a mesa diretora, e com isso fica um pouco conflitante, até na observação da legislação. Portanto, eu gostaria, se eu achar mais 2 vereadores para assinar comigo essa proposta de alteração, que esta presidência leve adiante a minha proposta, passando o mandato da mesa diretora de 1 ano para 2 anos, a partir da próxima legislatura. Você quer assinar comigo? Fazer a leitura do parecer das comissões.
Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre o projeto de emenda à Lei Orgânica de 1256, de 90, que dispõe sobre alterações nos artigos que mencione da outras providências. A comissão, após analisar o respectivo projeto, resolveu emitir o seguinte parecer. A proposta de emenda à Lei Orgânica visa atender e atualizar alguns artigos, conforme Constituição Federal, e em questões relacionadas ao nosso município, propomos ainda a seguinte emenda. Emenda aditiva. O parágrafo 6º do artigo 110 da Lei Orgânica passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 6º. A duração do mandato da mesa diretora será de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição seguinte. Aprovada a emenda, que seja reenumerar os artigos. Sala das Sessões, 13 de setembro de 2011. Eu gostaria de poder contar com a assinatura dos membros das comissões na apresentação dessa emenda. Caso contrário, ela ficaria prejudicada, uma vez eu não poderia levá-la à discussão. São 2 turnos. Sala das Sessões, 13 de setembro de 2011. Membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereadores Geraldo Cláudio, Pedro César e Maria Marlene. Coloco o projeto em primeira discussão. Isso. Senhor presidente. Tem 2 assinaturas, já Marlene assinou. É a proposta de emenda à Lei Orgânica, onde a comissão também apresenta mais esta emenda, que passa o mandato da mesa diretora de 1 para 2 anos a partir da próxima legislatura. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Diocélio. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia presente. Nós estamos aqui numa democracia até muito bonita, companheiro Pedro César. Eu queria manifestar a minha posição com relação a essa resolução. Eu, de antemão, posso votar sozinho, mas eu sou contra. Porque eu acho que aqui nós temos que dar oportunidade para os próximos outros vereadores ser presidente. E se for 2 anos, o que vai acontecer? Só 2 vereadores é que vão ser presidente da casa. Então eu acho muito certo, com muita justiça até, ficar 1 ano só. Eu quero aqui dizer mais uma vez que eu tenho 32 anos de vereador, mas 99% eu não sou candidato. Tudo que eu votar aqui para os próximos vereadores, não para mim, que eu não vou ser candidato. Infelizmente ando com problema de saúde e tudo. Apesar que na última hora eu estou reservando esse 1%, mas provavelmente eu não serei candidato. Mas por causa disso, eu tenho que visar também o melhor para os próximos vereadores. Por que agora, até hoje, desde o início das câmaras municipais, o presidente da Câmara é eleito só por uma vez, para dar oportunidade para outros? Senhor presidente, por questão de ordem. Com a palavra o vereador Pedro César. Como no meu pronunciamento anterior eu disse, e eu volto a insistir com o presidente, que coloque esta emenda da alteração do mandato da mesa diretora de 1 para 2 anos,
essa votação em separado, para que não prejudique aquelas alterações que é um consenso de todos os senhores vereadores. Portanto, eu peço que essa presidência coloque primeiro esta emenda e depois coloque em separado. Eu queria pedir ao plenário, por questão de educação, que não interrompesse o pronunciamento do vereador, porque isso é uma questão de educação, entendeu? Então eu queria que vocês tivessem educações. Eu vou falar o seguinte: se não tiver educação, eu como presidente dessa casa, eu encerro a reunião. Então eu queria pedir educação, entendeu? Porque nós vamos votar um projeto polêmico, então eu queria pedir educação ao plenário. Eu queria que o vereador continuasse o seu pronunciamento. Vereador Pedro César. Vereador Pedro César. Senhor presidente, o que eu pedi, eu só gostaria que o presidente colocasse, para que não prejudicasse aquela que é uma emenda de consenso de todos os vereadores, que colocasse essa emenda do mandato da mesa em separado. Porque se ela vier a não ser aprovada, não vai prejudicar aquela que é consenso de todos os senhores vereadores. Até porque aqui não tem ninguém que é dono da verdade. Eu estou apresentando por achar que para o melhor andamento administrativo da casa, que o mandato seja de 2 anos. Ok. Eu posso apresentar essa emenda na segunda votação. Parece que eu não me fiz por entender, senhor presidente. Eu estou pedindo que, primeiramente, essa presidência coloque a emenda que altera o mandato em votação. Hoje ela está dando entrada, não é isso, vereador? Hoje ela está dando entrada, não é isso? Só a proposta de emenda? É uma proposta de emenda apresentada pela comissão. A comissão apresentou essa emenda. A presidência coloca ela em separado em votação. Se ela for rejeitada, coloca. Eu vou colocar então em votação, a começar pela vereadora Marlene, se ela concorda com a emenda proposta do vereador Pedro César. Pela comissão. A emenda separada. Só da mesa diretora. Se você for a favor, você vota a favor. Se você for contra, você vota contra. Eu sou a favor, porque hoje o mandato é anual e muitas vezes quem for entrar vai perceber que existe uma interrupção muito grande nos trabalhos, cada ano um atrapalha o outro. Então, nós já tivemos uma época em 1996, 83, que era de 2 anos, e fluíam muito mais os trabalhos do que dessa forma. Então, a princípio, eu sou a favor. Vereador José Aparecido. Eu acho que ainda está havendo uma confusão, mas nós vamos votar só a primeira ainda, não está votando a emenda. Então eu sou a favor da proposta. Nós estamos votando a emenda proposta pela comissão de 2 anos à presidência a partir de 1º de janeiro de 2013. Eu gostaria de pedir vista, porque nós não analisamos, foi muito rápido. Aí eu não vou opinar, não. Se puder vista nele para a gente votar em outra, eu acho que cabe analisar. Tá? Concedido vista ao vereador José Aparecido. Eu vou colocar o projeto em votação. O projeto está em discussão. A emenda do vereador Pedro César, ela pode ser... Eu sei.
Então, por questão de honra, eu vou tirar esse projeto de votação, ficando para a próxima reunião, uma vez que ele está sendo polêmico e os vereadores têm o direito de estudá-lo. Não, vai ser para a próxima reunião. Decisão minha. Pergunto aos vereadores se há necessidade de fazer nova leitura do projeto de lei que revoga as leis número 2424 e 2425, de 8 de agosto de 2011 e dá outras providências. Fazer a leitura do parecer das comissões.